A igreja pode se assentar. Santo Deus. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2, 3, 16, 19 e 20, vem? Aleluia. Todos encontraram? Amém. Porque nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda que pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser pesados a vós. Aleluia, Pai. O 16 diz assim: e nos impedem, o 15 diz assim: os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas e nos têm perseguido. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam salvar-se, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O 19: porque qual é nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante de Jesus Cristo, quando de sua volta? Porventura não sois vós? Na verdade vós sois nossa glória e nossa alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Santo Deus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Estamos no último culto de Santa Ceia. Louvado seja Deus. E louvamos a Deus por termos passado aí mais um ano. Esse ano eu acredito que foi um ano muito difícil para todo mundo. Esse ano foi um ano difícil, muito difícil. Se a gente for expor aqui nesse altar as dificuldades que nós passamos esse ano, eu tenho uma história bem longa para contar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, nos deu vitória. Aleluia. E estamos aqui firmão, né? Louvado seja Deus. Esses dias eu encontrei um menino que faz tempo já que vem na igreja, inclusive pregava aqui, fazia parte do departamento dos varões. Falei: mas rapaz, você sumiu da igreja? Ah, pastor, eu desanimei, menino novo. Falei: rapaz, mas tu é mole mesmo, né? Eu estou com 59 anos, você parou, já foi para tudo quanto é lugar, eu continuo aqui firmão ainda. Vê se volta para a igreja, rapaz. Volta para a igreja. Ah, vou voltar, pastor, pode deixar, vou voltar. Espero que seja antes da volta de Jesus, né? Aleluia. E hoje de manhã já abordei um senhorzinho na rua, vindo para cá. Cara, você me fez uma promessa. Ele morava lá vizinho da minha casa. Eu falei para ele: ó, quando é que você vai cumprir aquela promessa que você me fez? Ele falou: qual? Você falou assim: quando você mudasse aqui para o Jardim Pereira, você ia passar a congregar comigo. Isso vai fazer uns 2 anos já. Ele falou: eu vou. Está difícil, né, irmãos? Aleluia. Não sei o que acontece. As pessoas cada vez mais se afastam da presença de Deus e não encontram mais forças para continuar lutando, né, pela salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E não cabe a nós, né? Cabe ao Espírito Santo. Nós somos apenas um veículo para levar a palavra até essas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele se encarrega através do Espírito Santo de estar convencendo a pessoa de que a condição dela, aleluia, precisa ser mudada, né? Ela precisa mudar de direção, sair desse cativeiro que o mundo tem aprisionado as pessoas em um grande cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E elas precisam perceber que já é tempo, né? Já é tempo de nós nos aproximarmos de Deus. Eu vejo aqui as irmãs falando: o retiro foi bênção dos jovens, das irmãs, sim, uma bênção mesmo, verdadeiramente é uma bênção. Eu vi no final lá que o meu carro veio sentado.
coisa para comer, um monte de coisa. A minha esposa levou a casa, o retiro, né? A Inês levou 3 malas de roupa. Eu achei que ela estava indo embora lá para a terra dela. Mas é assim, irmãos, não é o lugar, né? Não é o lugar, aleluia. É porque vocês fizeram um propósito, entendeu? Vocês consagraram a vida de vocês, louvado seja Deus. Não é o lugar, não importa o lugar, o importante é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Então foi o propósito que vocês fizeram. Se vocês fizerem esse mesmo propósito do retiro aqui na igreja, irmãos do céu, aleluia, vocês seriam muito mais abençoados do que vocês já são, aleluia. Então não é um lugar, é gostoso a gente se reunir, né? Deixar um pouquinho lá, a família, os maridão lá se virar sozinho, aleluia. Largar um pouquinho a louça, a pia cheia de louça, o tanque cheio de roupa, louvado seja o nome do Senhor. Mas é o propósito, quando nós fazemos algo com propósito para Deus, aleluia, é aqui, é ali, é lá, Deus ele age sem sombra de dúvidas, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu estava meditando um pouquinho nessa palavra ontem, louvado seja o nome do Senhor, e a gente vê que os Tessalonicenses não eram um público assim, que tiozão que nem eu não, aleluia. Os Tessalonicenses eram uma comunidade de cristãos muito jovens, louvado seja Deus, aleluia, que sofria assim, passava por uma condição social muito difícil, aleluia, uma perseguição muito grande, aleluia. Mas eles tinham algo que chamou a atenção de Deus e alegrou o coração de Paulo. Eles tinham desejo e ansiavam pela vida de Jesus Cristo, amém? E se a gente for olhar lá para o histórico da igreja primitiva, aleluia, a gente vai perceber que a situação deles era muito difícil, aleluia. Eles sentiam na carne a perseguição, eram mortos, aleluia, encerrados em prisão. Os que eram mais fracos na fé negavam a Cristo, aleluia. Agora aqueles que tinham propósito, eles não negavam a Cristo, aleluia, mas eles presenciavam, aleluia, de maneira real, aleluia, visível, palpável, os sinais de Deus, os milagres de Deus, o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esses sinais, segundo a palavra, eles seguirão a todos aqueles que creem, aleluia. Nós não podemos viver de saudosismo, aleluia, achando que no passado é que era bom, era lá que Deus operava, que os sinais se limitaram e pararam no tempo dos apóstolos. Não, aleluia, os sinais seguirão a todos aqueles que creem. Irmãos, enquanto nós estamos aqui preocupados com as adversidades da vida, nos entregando às investidas do adversário, Deus ainda continua libertando vidas, curando câncer, aleluia, curando AIDS, aleluia, doenças incuráveis que para a medicina é uma situação irreversível. Deus continua fazendo milagres, levantando gente de cadeira de roda. Pensa que não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque os nossos olhos não estão vendo, isso não quer dizer que não exista. Deus ele continua agindo poderosamente, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja ela não pode continuar na mesma configuração de sempre, aleluia. Nós precisamos dar esse passo mais arrojado, de nos unirmos no mesmo propósito, de buscar a Deus, de orar, consagrar a nossa vida, aleluia, se desprender das coisas deste mundo, porque irmãos, os milagres não vão acontecer esporadicamente, aleluia. Existe essa disciplina e nós precisamos cumpri-la. E eu creio, queridos, que os meus olhos, antes de eu partir, aleluia, ainda verá cumprida a promessa que Deus tem sobre esse ministério, louvado seja o nome do Senhor. E vai acontecer através de quem? Através da vida de vocês, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente já vai chegar lá. A igreja com padrões bíblicos de comportamento sofre e passa por esse tipo de situação que não deveria passar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós deveríamos, no meio da luta, da perseguição, da prisão, da adversidade, levantar a cabeça, se alegrar por padecer pelo nome de Jesus Cristo, aleluia, e sair cantando o hino da vitória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós baixarmos a nossa guarda, louvado seja o nome do Senhor, o adversário vai ganhar terreno sobre a nossa vida, aleluia, e nós estaremos vulneráveis aos seus ataques. E Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem o perigo, a nudez, a espada, aleluia, nem a altura, a profundidade, aleluia, nem qualquer outra coisa, principados, potestades, nada
nada é o suficientemente forte para nos afastar da presença do nosso Deus. Aleluia. Você mesmo é um testemunho vivo disso. Aleluia. Só você e Deus sabe o que você passou durante a semana, durante o ano, durante o dia, durante a noite passada. Aleluia. Mas você está aqui. Você venceu, sabe por quê? Quem rege a tua vida é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele nos trouxe até aqui, aleluia, para nós ouvirmos uma palavra, para nos alimentarmos de uma palavra, aleluia, para participarmos desse banquete maravilhoso que, segundo a palavra de Deus, naquele grande dia, aleluia, não vamos mais precisar do Daniel, do Alexandre, do Jonas, aleluia, o Senhor mesmo vai estar nos servindo no banquete celestial. Louvado seja o nome de Jesus, e nós estaremos com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a motivação do crente, irmãos, de continuar renunciando às coisas dessa vida e servindo a Deus. Aleluia. Assuma um compromisso, assuma a responsabilidade. Aleluia. Vença a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a mão, aleluia, do pastor Vanderlei, um de cada lado. Louvado seja o nome do Senhor, para que os midianitas, aleluia, os adversários da nossa vida venham cair por terra, porque juntos, queridos, nós podemos fazer obras gigantescas. Louvado seja o nome do Senhor, que o queixo das pessoas vai cair de ver o que Deus fará. Rabá, subir terra fácil, através desta igreja, através de você. Mas para isso precisamos mudar a nossa posição de prostrados. Aleluia. Precisamos chacoalhar essas algemas que nos aprisionam. Aleluia. E nos colocarmos à inteira disposição de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu estava meditando um pouquinho nesse texto bíblico aqui, aleluia, em meio a tantas oposições que Paulo enfrentava nessa época, louvado seja o nome do Senhor, vai intercedendo pela minha vida aí. Louvado seja Deus, aleluia. Ele encontrava Paulo, e as pessoas que seguiam Paulo, eles encontravam uma grande dificuldade em mostrar para as pessoas na época que a palavra que eles pregavam não era mais uma das falácias da época ou das filosofias humanas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele diz lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: olha, cuidai para que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não de acordo com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que eu vejo, aleluia, o sofrimento da igreja genuinamente cristã, que tem padrões bíblicos de comportamento, aleluia, sofre esse tipo de retaliação. O crescimento, aleluia, é um sofrimento para a igreja crescer, é um sofrimento para manter as pessoas dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles estão introduzindo na igreja, aleluia, fórmulas, costumes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem assim um atrativo muito grande, aleluia, afastando as pessoas do genuíno evangelho, aleluia, que fala que Jesus Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário para a salvação da nossa alma. Aleluia. Então fica muito difícil, aleluia, a gente perde cabelo, a gente se desgasta, aleluia, bate a exaustão, o cansaço. Louvado seja o nome do Senhor, mas a gente continua, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que nós não podemos admitir na nossa vida como cristãos na terra é ficar patinando no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes esperamos uma ordem de alguém, aleluia. Jesus já disse: olha, ide e pregai a toda criatura da terra. Louvado seja o nome do Senhor, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado. E ele faz uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então você não está só nesta peleja, você não está só nesta batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estará conosco até o fim, até a consumação de todas as coisas. Aleluia. Então a igreja, ela tem detentora de um poder tão grande, aleluia. Aquilo que está dentro de nós, que foi plantado dentro de nós através do Espírito Santo, irmãos, é uma arma tão poderosa, aleluia. Se você
você soubesse o que você tem nas tuas mãos, aleluia, o inferno se abalaria no abrir da tua boca, aleluia, o inferno estremeceria. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque existe um poder tão grande na palavra de Deus proferida pela vida daquele que consagra, aleluia, ao Senhor toda a sua vida, aleluia, que você não tem ideia o que você pode fazer. Aleluia, e Deus está convocando um exército na terra, aleluia, um exército que tem esse desejo no coração de servir, de buscar, de adorar, aleluia, de ir para a guerra, para a batalha, porque assim como o profeta Isaías diz que ele adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus, ele nos dá estratégia de guerra, aleluia, para sairmos para o campo, aleluia, semeando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os testemunhos que foram dados aqui, irmãos, aleluia, foi plantada a vitória no momento de lágrima, de dor, de tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Amanheceu na vida da Paula, amanheceu na vida do Noel, amanheceu na vida do Fábio. Louvado seja o nome do Senhor, e vai amanhecer na nossa vida também. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Mas para isso, irmãos, se dedique, aleluia, se dedique. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui os Tessalonicenses, irmãos, embora eles tenham sofrido tanta perseguição na época, louvado seja o nome do Senhor, eles receberam a mensagem, aleluia, que saía da boca de Paulo, aleluia, como uma verdadeira palavra de Deus, e isso alegrou o coração de Paulo. Sabe por quê? Paulo, aleluia, ele não ia até as pessoas com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração, aleluia, de poder pelo Espírito Santo. Aquilo que sai da nossa boca, ela tem que surtir o resultado pelo qual ela foi designada. Se você é um profeta de Deus, se você é uma pessoa de Deus, se você tem a sua vida no altar do Senhor, a palavra que sai de sua boca, ela tem peso, aleluia, ela tem peso. Porque não adianta nós falarmos algo e passado um dia, dois, nós voltarmos atrás, não declarando com palavras, mas com nossas atitudes, aleluia. Não podemos mais viver de circunstâncias. Quando está bem, Deus é bom. Quando não está, Deus não é, Deus não existe, Deus não me vê. Aleluia. O nosso Deus vai estar com você no momento bom, no momento ruim. Quando você está lá no interior do seu quarto clamando a Deus, aleluia, às vezes até abatido, desanimado, sem força para buscar, Deus está lá. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação de todas as coisas. Se Ele prometeu, Ele cumpre. O nosso Deus é um Deus que não falha. Eu posso prometer alguma coisa e não cumprir, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, Paulo diz assim, olha, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas como palavras de Deus. Aleluia. Irmãos, qual o motivo da sua transformação? Você estava lá bebendo nos bares, casamento destruído, família destruída, os filhos rebeldes, bêbados, violentos, aleluia. Você servia outros deuses, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você servia o mundo, aleluia. Qual o motivo da transformação da tua vida? Porque você ouviu a palavra e o Espírito Santo trabalhou através disso na sua vida, e hoje você está aqui. Com toda a dificuldade que nós passamos, você é bênção hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que estava lá no espiritismo, lá no candomblé, aleluia, em outras, recebendo entidades, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas hoje não, o que habita de nós é o Espírito Santo de Deus, que guia, que rege a nossa vida à luz da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso é importante demais, é grande demais, aleluia. Louvado seja Deus. Então Paulo aqui, queridos, ele demonstrava alegria por não ter pregado em vão, aleluia, mesmo ali sofrendo tantas perseguições e colocando a sua vida em risco, aleluia, ele se alegrava, porque a palavra que saía da sua boca produziu resultado.
E pensa que foi fácil para ele? Não foi. Aleluia. Salmo 126, versículo 6. Diz que aquele que semeia a preciosa semente, chorando, gemendo, com certeza, irmãos, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos e seus feixes. Aleluia. É dor, dói, está doendo. É isso mesmo. Aleluia, dói mesmo. Aleluia, é difícil. É muito difícil, igreja. Aleluia, não vou enganar vocês não. Aleluia, é muito difícil servir a Deus. É difícil essa caminhada, muito difícil. Aleluia, mas eu tenho certeza que o final de tudo é bem melhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos padecer aqui na terra. Aleluia, vamos ser motivo de chacota, muitas das vezes, como Paulo diz, considerada a escória do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele grande dia, irmãos, aleluia, o salário vem, a recompensa vem, a salvação vem, a vida eterna vem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a figura desse salmo aqui, o 126, aleluia, é de um homem que estava assim completamente desesperado, desesperançado. Aleluia, um homem que havia perdido tudo, aleluia, tudo que plantou, mas depois, com muito choro, muita lágrima, ele plantou de novo debaixo de oração, aleluia, debaixo de choro, aleluia, e Deus permitiu, sabe o que? Uma colheita abundante. Glórias a Deus. Você via sai. Talvez o seu plantio tenha sido muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez Deus tenha colocado a sua fé à prova. Diz o Senhor nesta manhã. Aleluia, mas a colheita vai ser abundante, diz o Espírito de Deus. Aleluia, a colheita vai ser abundante. Aleluia, você vai colher a 100, porque fiel é aquele que prometeu. Porque se você passar por todas as tribulações, adorando a Deus, servindo a Deus, no final de tudo Ele te exaltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz lá no versículo 14 que os tessalonicenses aqui, eles foram feitos imitadores da igreja de Deus. Sabe em qual aspecto? Os tessalonicenses não imitaram aqueles que tinham lá os seus palácios, as suas carruagens reais, louvado seja o nome do Senhor, servos à sua disposição. Aleluia, quando Paulo diz isso daqui, ele estava falando, aleluia, do fogo cruel da perseguição. E os tessalonicenses, sendo um público jovem, aleluia, eles imitaram a Cristo, imitaram a Paulo, aleluia, na perseguição. Tipo, tá difícil para você, Paulo, estamos juntos, fechando com você agora, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quando a igreja não vai bem, aleluia, louvado seja Deus, o corpo obreiro não precisa nem de uma palavra de ordem. Aquele que está ligado não precisa nem de uma palavra de ordem. Ele vai se mobilizar a favor da igreja, ele vai orar, ele vai mandar mensagem para o seu pastor, ele vai dizer, estamos juntos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos até o fim, Deus vai dar vitória, nós vamos vencer, louvado seja o nome do Senhor, porque esta obra não é minha, esta obra é de Deus, e Deus quer usar a sua vida na terra. Aleluia, levanta a cabeça, aleluia, porque o Deus Todo-Poderoso nos capacitará no meio da guerra, da batalha, para sairmos dela mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja com padrões bíblicos de comportamento, ela sofre esse tipo de retaliação. A impressão que dá é que nós pegamos algo difícil, impossível de se viver. Estamos na igreja porque já não, hoje tem culto, vamos lá. Aleluia. A impressão que dá é que nós pegamos algo impossível de se viver. A palavra de Deus, ela continua sendo verdade, irmãos. Aleluia. Se Deus fala que cura, Ele cura. Se Deus fala que Ele liberta, Ele liberta. Se Deus fala que Ele faz, Ele faz.
Deus ainda continua com o mesmo poder e está à disposição de todo aquele que ama a sua palavra, que ama Ele, que ama a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não vou esticar muito. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas que o Espírito Santo possa, pela sua infinita misericórdia, dar a cada um de nós esse despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje nós vemos aí as pessoas sendo atendidas naquilo que mais lhe agrada. As igrejas estão usando meios, subterfúgios, aleluia, recursos, estratégias, aleluia, para segurar aquela multidão de pessoas dentro de um espaço físico de adoração com fins lucrativos. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus já não é mais o suficiente, aleluia. Então as igrejas estão inchadas, aleluia, não se vê mais compromisso, louvado seja o Senhor, nem santidade, aleluia, não vê mais crescimento, aleluia, numérico e espiritual. A Bíblia diz, segundo Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, se a minha vida financeira está bom, tudo vai bem, eu não preciso mais usar a palavra como uma regra para que eu me dê bem, para que eu viva bem, para que eu tenha comunhão com Deus. O importante é a minha vida material. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei aqui, torno a repetir, ninguém nunca viu um carro forte em um cortejo fúnebre. Tudo que você plantar aqui na terra vai ficar aqui, vai deixar para outras pessoas brigarem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus alistou você para uma guerra, e nós estamos juntos nessa guerra. Aleluia. Quando o soldado está ferido, o outro vem, ó, levanta ele pelo braço, vamos junto. Aleluia. Show meu passo, lévias. Ramante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus 5,10 diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aleluia. Se você for desanimar por causa da luta, você vai perder a salvação, vai perder o seu contato íntimo com Deus. Aleluia. A luta vem para nos fortalecer, para nos empurrar para mais perto de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2, o versículo 15 da leitura que nós temos, diz assim, os quais também mostraram o Senhor Jesus, aleluia, e os seus próprios, mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Aqui Paulo estava se referindo aos judeus, opositores da obra. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então 3 ações que os judeus praticavam: mataram, perseguiram os profetas que foram enviados por Deus, aleluia, mataram Jesus e mataram aqueles que Jesus havia enviado para proclamar o Evangelho. Aleluia. Com essa atitude, irmãos, Paulo diz lá, aleluia, que eles não agradam a Deus e são contrários aos homens. Então, quando nós somos impedidos de fazer alguma coisa a favor da obra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não estão perseguindo a mim e nem a você, estão perseguindo o próprio Deus. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, aleluia, quando ele viu aquele clarão e uma voz dizia para ele, aleluia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo quem? A igreja, os cristãos. Mas quando ele ouviu aquela voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém se levanta contra a tua vida, pastor Marco, aleluia, está se levantando contra o próprio Deus. Assim como está lá em Mateus 25, quando nós deixamos de dar um copo de água fria a um desses pequeninos, estamos deixando de dar ao próprio Deus. Então Deus comprou a nossa briga, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele se responsabiliza por nós. Aleluia, embora os teus olhos não vejam, aleluia, Ele está no seu alto e sublime trono lá, atento à sua vida, aleluia, o que você precisa, aleluia, mas Ele não pode fazer nada se você continuar na inércia. Se levanta, abre os teus olhos, abre a tua boca, clama, se comunica
fica com Deus. Glórias a Deus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Então, quando nós somos impedidos de fazer, eles estão tentando impedir o próprio Deus. E quem é que pode com o nosso Deus? Quem é que pode com o nosso Deus? Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele que se levantar contra a menina dos olhos do Senhor. Você viu qualquer coisinha que bate assim no olho, assim, ó? Né? Qualquer coisinha que pega no olho assim, é automático, né? Você fecha o olho, tem aquela irritação. Aleluia. Mexe na menina dos olhos do Senhor, para você ver. Não estou dizendo somente das pessoas lá de fora, não. Aleluia, dos crentes que tem o péssimo hábito de falar mal um do outro. Cuidado. Aleluia. Cuidado, o teu pastor foi levantado para apacentar a sua vida. O irmão que está do teu lado, enquanto você está lá apontando o dedão para ele, aleluia, está lá na beirada da cama, com o joelho no chão, clamando pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não julgueis, para que da mesma forma que você julgue, você seja julgado, irmãos. Enquanto nós apontamos um dedo, tem 3 apontando para nós: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Aquela sensibilidade do Espírito ainda precisa estar em nós. Aleluia. Empatia, aleluia. Se compadecer da necessidade, da situação do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um está vivendo a sua própria vida, em seus deleites. Louvado seja o nome do Senhor, se esquecendo que a nossa função é, aleluia, ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, se coloque de pé nesse momento.